Namastê, queridos amigos, bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal Rancho, Família e uma boa receita. E hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão que serve para todas as nossas vidas e também para todas as idades. Então, existia um mestre que ele precisava desenvolver uma palestra sobre vida, consciência e espiritualidade com seus discípulos. E ele pesquisou durante algum tempo, o que ele falaria para esses discípulos. E eis que chega no dia, já no local onde todos os aguardavam, e ele, sem dizer uma única palavra, ele tira de uma sacola um vidro transparente, um vidro grande, põe em cima da mesa. E aí ele pega uma outra sacola, onde ele tinha ali bolas de golfe. E aí ele começa a encher esse vidro com essas bolas de golfe. E até que chegou no topo do vidro. E então ele se volta para aquela plateia, para os seus discípulos e pergunta: o vidro está cheio? E todos: sim, o vidro está cheio. Sem contestar absolutamente nada, ele pega uma outra sacola, e aí nessa outra sacola havia bolinhas de gude. E então ele começa a jogar dentro do vidro essas bolinhas de gude, que foram se acomodando ali nos espaços entre o vidro e as bolinhas de golfe. E aí, quando não cabia mais as bolinhas de gude, ele novamente se retrata a essa sala, perguntando se o vidro estava cheio, E todos falavam: sim, agora o vidro está cheio. Aí ele vai e pega uma outra sacola. Essa outra sacola continha areia. E aí ele foi derramando a areia, E a areia, ela foi preenchendo os espaços entre o vidro, as bolinhas de gude e as bolinhas de golfe, até que ela se completa. Completou o vidro, até ali a altura da tampa. E então ele se volta para todos os alunos, e pergunta: e agora? Ah, agora sim, o vidro está cheio. E, surpreendentemente, ele pega um copo de café que ele tinha ao lado dele, e aí ele vagarosamente ele vai despejando esse copo de café dentro do vidro. E evidentemente a areia foi absorvendo esse café e se umedecendo. E aí ele pergunta para os alunos se dessa vez o vidro estava cheio. E realmente os estudantes, eles riam muito, Esses discípulos, eles riam muito de toda aquela situação. E aí, na sequência, o professor, esse grande mestre, ele se volta a essa classe e diz: esse vidro, ele representa nossas vidas. As bolas de golfe, elas representam o que há de mais importante nas nossas vidas, Os elementos mais importantes. E quais são os elementos mais importantes? Aí, evidentemente, cada um faz a sua classificação, mas o que ele quis dizer? Que o mais importante na vida seria Deus, nosso Pai, nosso Criador, onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em tudo, ele é criador de toda essa natureza que vocês podem observar aqui ao meu redor, que nos traz muita paz, que nos traz tranquilidade. Ele sabe de tudo e ele pode tudo. Depois vem a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual, porque dentro desse processo, dessa escola da vida em que nós vivenciamos hoje, nós precisamos nutrir com bons elementos o nosso corpo físico e também o nosso corpo espiritual, mantendo aí o equilíbrio,
Aí, outro elemento muito importante, a família, né? A família é o nosso porto seguro, né? É o nosso lar. É quando a gente passa por qualquer perrengue na nossa vida, por qualquer adversidade, então a gente vai buscar ali no aconchego do nosso lar e da nossa família essa força e energia para poder superar as tribulações e adversidades que todos nós passamos, né? As dores, os sofrimentos. Outra coisa muito importante é a consciência, né? Que também é uma bola de golfe. E aí, ele na sequência continua. Outra coisa muito importante também são os nossos amigos, né? Os nossos companheiros de jornada, né? Que estão sempre ali, quase que diariamente, né? Na nossa convivência. Aí ele continua. As bolinhas de gude significam também coisas importantes na nossa vida. As nossas necessidades materiais, né? Porque nós precisamos nos alimentar, a gente precisa da matéria para ter esse conforto. Os nossos estudos, nosso sucesso, a nossa saúde financeira, não é? Então são coisas também importantes no nosso dia a dia. E depois ele traz a questão da areia, né? A areia, ela representa aí nas nossas vidas toda a nossa preocupação. Preocupação significa se preocupar com alguma coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Aquelas coisas que ficam lá para o futuro. Então a gente fica vivendo o futuro ou vivendo um passado que a gente não consegue alterar. E se esquecendo de viver o nosso presente. Então essa realmente é a representatividade da areia. São as coisas das quais elas não teriam importância, grandes importâncias ou importância alguma nas nossas vidas. Mas a gente fica ali, dando muito foco, né? Despendendo o nosso tempo e a nossa energia para essas coisas. E então, ele conclui, né? Se nós gastarmos muito tempo, né? Se a gente, por exemplo, enchesse o vidro primeiramente com essa areia, evidentemente, nós não teríamos espaço para as coisas mais importantes, que é Deus, que é a família, que é a nossa saúde, que são os nossos amigos, né? Não teríamos espaço para as coisas que são importantes, né? O nosso estudo, o nosso trabalho, as nossas necessidades materiais. Então a gente viveria só nas coisas que a gente muitas vezes não tem como resolver, as coisas que nós não teríamos como mudar, né? Porque elas estão fora do nosso controle ou eles estão fora do nosso ciclo de ação, né? E então ele conclui que nós precisamos realmente avaliar, né, como nós estamos enchendo o vidro das nossas vidas, já que ele representa a vida. As bolas de golfe representam aquilo que a gente tem de mais importante, não é? As bolinhas de gude, as coisas também importantes. Então, como é que está o vidro da nossa vida hoje, né? Será que é o caso da gente esvaziar esse vidro e começar a encher tudo novamente? Será que é o caso de nós nos dedicarmos um pouco mais a Deus, nos dedicarmos um pouco mais a estudar sobre a nossa existência? Quem somos, de onde viemos, para onde iremos, né? Qual a nossa missão nesse momento no nosso planeta, não é?
nos dedicarmos um pouco mais à nossa família, ao nosso ciclo familiar, ao nosso ciclo de amigos, né? Passeando, arrumando passeios, né? Arrumando um tempo para que a gente possa ficar junto aos nossos familiares, aos nossos amigos. E aí, eis que um dos discípulos, ele levanta a mão e fala: mestre, eu já entendi, né? As bolas de golfe, a bolinha de gude, a areia, eu já entendi tudo. Mas o que eu não entendi, e o café? Qual é a função do café nessa história? E aí o mestre deu um sorriso, agradeceu pela pergunta e disse a esse discípulo: o café, ele representa o seguinte: por mais que a nossa vida seja agitada, atribulada, que nós tenhamos vários compromissos, não tenhamos tempo para nada, você precisa, às vezes, parar, respirar, relaxar, assim como eu estou fazendo hoje, nesse local, aqui no Rancho Fundo, e simplesmente tomar um café com a sua família e com seus amigos. E isso é o que nos faz alegres, felizes, e que nos faz ter esse contato mais próximo com todo aquele ciclo familiar, não é? Aonde estamos sempre juntos e com a gratidão, né, do nosso Papai do Céu, da gente poder desfrutar desses momentos, né? Então, meus amigos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que essa mensagem toque o coração de todos, que a gente possa refletir um pouco mais sobre tudo que a gente dá mais importância, tudo que a gente coloca mais energia, né? Mais o nosso tempo. Então, que a gente possa mudar aquilo que a gente tem condições e aceitar aquilo que a gente não tem condições de mudar, tá bom? Então, ó, beijo no coração de todos, muita luz e paz, e até o próximo vídeo, galera.